Abra sua Bíblia, vamos ficar em pé, eu preciso que hoje vocês fiquem em pé. Existe um aviso que ele é muito importante para a igreja, que é em relação à apresentação de crianças. Nós temos acordado com o pastor Lidiel que nós estaremos escolhendo sempre o último domingo do mês para realizarmos as apresentações das crianças, para que não suceda que em ceia, que em evento, as famílias vêm com toda a expectativa, faz os seus convites com seus padrinhos, chega aqui, liturgia muito pesada, muito sobrecarregada, então nós estamos transferindo sempre para o último domingo do mês. Portanto, se você tiver um amigo, uma amiga que virá, que deseja estar aqui com a gente, passa essa informação, porque ela é muito importante. Mateus capítulo 25, hoje será uma mensagem assim, pastoral. Quando eu falo uma mensagem pastoral, é um bate-papo mesmo, é um momento de uma reflexão importante para a nossa igreja. Nós que estamos empenhados para viver o melhor ano da família The Blue, nós que estamos crendo que Deus trará muitas pessoas para esta igreja, e essa palavra é uma palavra de alinhamento, é uma palavra de uma conversa ao redor da mesa. Eu nem trouxe silêncio, porque eu nem vou suar hoje, então estou bem calmo, tá? Estou bem calmo, e creio que Deus tem uma palavra muito importante, diretiva para cada um dos nossos irmãos. Mateus capítulo 25, versículo 31, o texto diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, e adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tiveste fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Senhor Jesus, torna cativos nossos entendimentos a esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você escolha alguém que não é o seu parente, alguém que não é o seu parente, não é o seu esposo, não é sua esposa, não é o seu filho, não é o seu parente. Eu quero que você olhe para essa pessoa
e faça essas 3 perguntas. Quanto tempo você está na AD Blue? O que você mais ama na AD Blue? Pergunta aí para essa pessoa que não é o seu parente. Pergunte aí, é para perguntar. Quanto tempo você está na AD Blue e o que você mais ama na AD Blue? Glória a Deus. Quem está aqui há mais de 30 anos? Levante a mão. Há mais de 40, levante a mão. Há mais de 50, levante a mão. Tá bom. Quem fundou essa igreja aí? Levante a mão. Amém, amém. Pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ano era por volta de 1966. Na maior cidade da Croácia, Edviga Golic era uma ex-enfermeira com aproximadamente 42 anos. Em um dia comum, ela vai para o seu quarto, liga a televisão, se deita em um sofá-cama e ali ela falece. Ela morre, segundo os peritos, de morte natural no inverno de 66. Mas a morte dessa senhora se tornaria uma manchete nacional. Não apenas uma manchete em toda a Croácia, uma discussão pública, mas ela será comentada no principal jornal dos Estados Unidos. E por que a morte dessa senhora, com seus 42 anos, se tornou uma discussão social na Croácia? É porque, de modo assustador, embora que ela tenha morrido em 1966, ela só foi descoberta 42 anos depois. Apenas em 2008, descobriram que ela estava morta. E a grande discussão social na Croácia, na época, sobre a alienação urbana, o isolamento. Como possível uma mulher desaparecer? Sem parente perceber? Sem amigos perceber? Sem familiares perceberem? Como é possível uma mulher desaparecer? Ninguém foi fazer um BO na polícia. 48 anos se passaram e ninguém sentiu falta dessa mulher. Após a descoberta, alguém vai lembrar de algumas coisas, que ela era uma mulher muito isolada. Muitas vezes ela colocava o pedido das compras dentro de um balde e deixava para alguém vir fazer. Ela se isolou de maneira muito intencional. O fato é que a história de Edviga Golic me ensina que quando a gente escolhe a solidão como um estilo de vida, o preço é a invisibilidade. Todas as pessoas que decidem viver sozinhas, emocionalmente, pessoas que decidem viver sozinhas espiritualmente, o preço dessa solidão, desse modo solo de viver, será a invisibilidade. É possível que essas pessoas chegam em um culto como esse, com a sua alma ferida, com o seu coração sangrando, mas as pessoas não vão perceber. É possível que alguém chegue entre nós com o coração na sua maior crise. Existe uma luta, existe uma tribulação na alma, mas ninguém percebe,
Por que ninguém percebe? Porque não há ponte de conexão. Essa pessoa, ela está entre nós, mas ela está invisível. Ela vive as suas quedas, ela vive as suas tragédias. Essa pessoa vai viver os seus maiores conflitos, mas não tem ninguém para ver, não tem ninguém para enxergar, porque a solidão nos torna invisíveis. Onde que nós estamos? Essa igreja, ela está determinada e decidida a vivermos uma atmosfera, a vivermos uma cultura de modo que ninguém seja invisível aqui entre nós. Essa noite eu quero convidá-los a meditar a respeito da cultura do acolhimento, a cultura da hospitalidade. Esse texto que nós lemos, ele é um texto extremamente confrontador, porque é um texto que nos coloca diante de um grande julgamento. Mas qual é o critério que Deus usará para julgar-nos naquele dia? Não foi a quantidade de pregações que realizei, não foram as quantidades de dias que você congregou. Quais serão os fatores preponderantes que Deus utilizará para nos julgar naquele dia? Segundo o texto que nós lemos, será a partir do acolhimento e do não acolhimento. O texto está dizendo que naquele dia, a pergunta que Deus fará para nós é sobre quem você acolheu, quem que você deixou de acolher. A medida, o aferidor desse texto é a hospitalidade. E ele deixa claro que a hospitalidade em relação ao outro não é simplesmente sobre o outro, mas é em relação ao próprio Cristo. Não viver um acolhimento sincero e afetivo não tem a ver em você ser indiferente ao outro, mas tem a ver em você ser indiferente ao próprio Cristo. Eu quero convidá-lo a lembrar esta noite que o nosso jeito de ser igreja, embora que nós temos muitos ministérios, nós temos muitos projetos, nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja dinâmica, mas todos os acontecimentos, todos os movimentos em que essa igreja opera, ela é estabelecida, é fundamentada a partir desses dois pilares: cuidar e alcançar. Tudo que nós operamos nessa igreja é para alcançar os de fora. Então é um movimento para fora das quatro paredes. Você ouviu hoje vários projetos que te encorajam a você engajar para levar a sua fé, transbordar a sua fé para além dos limites dessa geografia. Mas hoje eu quero me deter sobre o verbo cuidar. Porque se nós queremos alcançar os de fora, e nós cremos que Deus trará muitas pessoas, então, como que nós iremos receber essas pessoas? Se nós não desenvolvermos, se nós não amadurecermos a cultura do cuidado, a cultura da hospitalidade, nós teremos problemas com aqueles que chegarão até a nós. Vocês estão comigo até aqui? Digam amém. O primeiro culto que acontece na Bíblia, Deus vai encontrar com este membro desse culto e ele vai perguntar: Caim, onde está o teu irmão? Se após esse culto Deus te perguntar:
como que está o teu irmão que você cultuou ao lado dele? O que você responderia? O que você responderia para Deus a respeito de quem esteve ao seu lado? A Bíblia conta de um casal que cultuou durante 7 dias. E ao sair do culto, eles esqueceram o filho. E nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. A pergunta que eu faço é: o culto te faz esquecer os seus irmãos? Eu sei que muitas vezes os pastores, ou até mesmo alguns ministros de louvores que eu já ouvi ao redor do Brasil, no momento da ministração, eles querendo concentrar, levar a igreja, elevar a igreja no nível de adoração e de entrega, muitas vezes eu já ouvi alguns deles dizerem assim: esqueçam quem está à sua volta. Não, isso não é correto. Cultuar a Deus na sua verticalidade não precisa ser em detrimento de quem está à sua volta, porque é o seu irmão. Culto não é para esquecer de quem está à nossa volta. Culto é para me conectar, é para eu lembrar de fato quem esteve ali. Nós precisamos avançar no nosso cuidado, na nossa hospitalidade. Embora aqui na Bíblia não apareça a palavra acolhimento, mas aparece a palavra correspondente, que é hospitalidade. E eu quero te levar à luz das Escrituras a respeito, o que ela nos fala a respeito de hospitalidade. Geralmente, quando nós queremos desenvolver uma percepção madura de uma palavra, a gente coloca dentro de uma concordância e nós investigamos as vezes em que esta palavra aparecerá no texto bíblico. E foi isso que eu fiz com a palavra hospitalidade. Eu quero convidá-lo a ler comigo Romanos 12, 13. Eu conto até 3, por favor, vocês podem participar. 1, 2, 3. Você percebe que quando Paulo vai falar sobre hospitalidade, a palavra hospitalidade no grego é xenofilia, filia, filéu, amor a amigos, né? E xeno vai falar do diferente, também é para estrangeiro, né? Hospitalidade é você amar o diferente. É você amar o diferente. Percebe que Paulo coloca a palavra hospitalidade como sendo uma resposta a necessidade. Quando você não cultiva a hospitalidade, pessoas necessitadas à sua volta ficarão sem ser supridas. A hospitalidade tem a capacidade de tornar cada um de nós uma resposta a feridas dos nossos irmãos, a necessidade dos nossos irmãos. A hospitalidade é o meio pelo qual a igreja vai sendo usada por Deus para suprir necessidades. Se você não cultivar a hospitalidade, pessoas à sua volta poderão perecer, porque a hospitalidade te conecta, é uma ponte que vai te ligar aos necessitados como uma resposta de acolhimento. Mas eu vou para o segundo texto e eu quero apenas que os homens citam esse texto em Tito capítulo 1, versículo 8, vamos lá, 1, 2, 3. Eu quero chamar a sua atenção primeiro, porque Paulo está instruindo sobre os critérios para alguém exercer o ministério. E Paulo está dizendo que para exercer o ministério é necessário a hospitalidade. A nossa igreja tem um crivo para o ministério. Para que alguém seja ordenado ao ministério, obreiro ou diaconisa, existe um critério, por exemplo, precisa ser alguém de família. Este homem precisa ser um marido dedicado, ele precisa ser um esposo empenhado, esse homem precisa ser um pai pela qual pastoreia os seus filhos, ele precisa ser uma pessoa de caráter, de integridade, o seu nome precisa ser íntegro na sociedade. A gente tem um crivo que precisa congregar, não faz sentido um obreiro não congregar.
O obreiro, ele precisa ser, claro, um fiel generoso na casa do Senhor. Ele precisa ser um fiel dizimista. Não faz sentido um obreiro servir, mas ele não crer que esse ambiente é fértil para ele entregar a sua fidelidade. Existem tantas outras realidades que este obreiro ou esta obreira precisa cumprir para ser, então, ordenado. Mas na nossa última reunião de obreiros que nós tivemos na segunda-feira, juntamente com as suas esposas, nós pontuamos que a partir de então, quando nós formos conversar com alguém sobre a apresentação ao ministério, uma pergunta será feita: você está cuidando de quem? Quem que você está empreendendo o seu coração para cuidar intencionalmente e pessoalmente? Porque a hospitalidade, o abrigo, o acolhimento, o cuidar é um critério inegociável para qualquer obreiro. O obreiro é essa pessoa que durante o culto, durante a reunião, o término ou no início, ele precisa estar na multidão para acolher, para abraçar, tornar este ambiente cada vez mais acolhedor. Mas eu quero chamar a sua atenção que a palavra hospitalidade encontra-se ao lado de santo. A santidade é um atributo que todos nós reconhecemos como primordial para a nossa vida. Mas para Paulo, tão importante quanto a santidade é você ser hospitaleiro. Aliás, toda e qualquer santidade em detrimento da hospitalidade, ela é nula. Se eu reclamar a minha santidade, mas eu não estou cuidando de pessoas à minha volta, essa minha santidade, ela é nula diante de Deus. Paulo vai repetir agora a Timóteo, e ele vai dizer o seguinte: tendo testemunho de boas obras, critério para o ministério, se criou seus filhos, é por isso que nós desaprovamos homens que não pastoreiam seus filhos para o ministério, é bíblico. Se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Você percebe que a hospitalidade encontra-se em todas essas práticas extremamente relevante. Eu preciso perguntar a você: você tem sido uma pessoa acolhedora nessa igreja? Você tem sido uma pessoa hospitaleira? Talvez é uma informação que muitos não saibam. Você sabia que o pecado preponderante de Sodoma e Gomorra não foi a imoralidade sexual? Você sabia que Ezequiel, no capítulo 16, vai denunciar que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a não hospitalidade, foi o desamparo a pessoas? Você deve se lembrar que quando os anjos chegaram lá, os anjos chegaram lá com asas voando, e chegaram como homens, encarnados para cumprir uma missão. Eles, ao olharem para homens estranhos, violentamente eles vão à casa de Ló para tê-los e violentar eles como um juízo, como um julgamento, porque era estrangeiro. Você percebe que Deus vai julgar uma cidade. Claro que haviam outros pecados, mas a hospitalidade, segundo Ezequiel, foi uma das grandes causas. A não hospitalidade é algo gravíssimo, mas eu quero fazer vocês lerem, por favor, toda a igreja, Hebreus 13, 2 está na tela, 1, 2, 3. Nós encorajamos a igreja a orar, porque nós cremos que o caminho da oração é um caminho de conexão com o mundo sobrenatural de Deus. Nós encorajamos a igreja a ler as Escrituras. Claro, as Escrituras é esse caminho irrefutável de conhecimento de Deus. Nós encorajamos a igreja a orar. Nós temos uma
vigília missionária, nós temos a vigília aqui na sede, virada de mês, a partir das 22 horas, nós encorajamos a igreja a orar, porque nós cremos que são disciplinas espirituais que vai te proporcionar experiências sobrenaturais, mas o texto, ele é fantástico, porque não está falando, você vai pregar, então você verá anjo. O texto não está falando, então você vai orar fervorosamente, que você vai ver anjo. O texto vai dizer que a hospitalidade abriu porta para que anjos celestiais entrassem em casa de irmãos para abençoar. A hospitalidade abençoa o coração. Existe uma bênção sobrenatural para os corações acolhedores. Você se lembra de Raabe? Foi o seu acolhimento, a sua hospitalidade aos espias que vai salvar a sua vida e também de toda a sua casa. Você se lembra da viúva? A viúva que teve os seus filhos ameaçados para serem levados escravos, foi a viúva aquela viúva que vai construir o quarto para Eliseu, melhor dizendo. Percebe que quando ela constrói, é a hospitalidade, é o acolhimento. E quando ela constrói aquele quarto, quando ela acolhe o profeta, o texto diz que ela recebe a bênção da cura da sua esterilidade. A hospitalidade abençoa todos aqueles que a praticam. Você pode dizer amém? O que é acolhimento? Essa foto não foi intencional, tá, gente? Eu queria confessar para vocês. O que é acolhimento? Acolhimento é criar um ambiente onde pessoas não apenas são bem recebidas, mas também sentem que pertencem a essa igreja. Nós temos a missão, quanto igreja acolhedora, de viver de um modo, de tratar o outro de uma maneira que, ao chegarem aqui, elas sentirão que já pertencem a essa família, que eles são participantes. Cheguei aqui hoje, eu fui recebido domingo passado na ceia, mas eu tenho uma sensação que eu estou aqui há tanto tempo. Isso é o espírito acolhedor, e essa não é uma missão minha. Essa não é uma missão apenas dos acolhedores que vocês encontram ao chegar à igreja. Você é chamado para criar essa atmosfera. Quando nós pedimos, gente, chegou a hora de confraternizar. Gente, isso aqui não é algo aleatório. É nesse encontro, é nesse abraço que você acolhe, que se abençoa, que você conhece, que faz a pessoa receber o amor derramado. O acolhimento tem muito a ver com o conectar-se de forma simpática e amorosa. É ir ao encontro do outro com alegria e receptividade. Eu preciso te lembrar que as primeiras impressões, nós estamos falando de 30 segundos quando alguém entra na nossa igreja. Os 30 primeiros segundos são determinantes para essa pessoa se sentir à vontade ou não. Os primeiros 5 minutos, são pesquisas, elas vão decidir se voltam, se não voltam mais nessa igreja. E você percebe que quem é responsável por essas pessoas chegarem e sentarem e se sentirem acolhidas no banco não somos nós. São vocês. São vocês, quando alguém senta ao seu lado, de você interagir, de você se relacionar com ele, de você se relacionar com ela em amor, porque nós estamos em família. Existem pessoas que nunca mais voltarão, porque chegaram e saíram e ninguém cumprimentou, e ninguém se importou. O púlpito é tão importante quanto o estacionamento, a porta ou o que acontece nos corredores.
Gente, a pregação pode ter sido assim a mais vislumbrante. Se lá no estacionamento tem uma terceira guerra mundial, acabou. Ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Aliás, falando de estacionamento, nos ajude. Primeiro, porque nós precisamos de acomodadores no nosso estacionamento. Eu estou te dizendo que o culto começa no estacionamento, mas, por favor, ajude os nossos acomodadores. Um dia, um dos nossos acomodadores disse: pastor, é triste. O pior lugar para servir na igreja é no estacionamento. Mas calma, irmão, o que é isso? Pastor, teve um que, porque eles precisam direcionar os carros. Teve um que deu uma carteirada. Eu estou nessa igreja há 380 anos. Deu carteirada e como se fosse uma estátua diante dele. Não, isso não é um espírito acolhedor. Se você chega primeiro com o seu carro nesse estacionamento, não faz sentido você colocar o seu carro na frente. Porque vai acabar o culto, eu preciso sair primeiro. Mas e a vaga de trás? Você não vai pensar no outro, você vai comprometer a organização de um estacionamento. Isso não é um espírito acolhedor. Às vezes, nossos acomodadores, que não são muitos, precisamos de mais, eles estão ali na porta. A igreja está cheia, às vezes está louvando, e de repente chega uma família, e eles vão abordar, porque eles sabem que não tem mais espaço aqui na frente, precisa encaminhar para a galeria. Existem irmãos que passam e nem cumprimentam, é como se fosse uma estátua. E elas vêm, mas não tem mais espaço, elas vão voltar. E os nossos acomodadores ficam olhando. Semana que vem, chegarão as novas placas. Ao você chegar no culto, leia as placas. Sorria para os nossos acolhedores. Faça com que eles também se sintam que eles importam nessa igreja. É assim que nós construímos uma cultura de acolhimento e de hospitalidade. Enquanto o pastor Lediel, o pastor Nildo cuida da palavra neste altar, nós precisamos cuidar uns dos outros, aí no banco e nos corredores. Não dispensa ninguém para casa sem dizer: eu quero abençoar a sua semana, eu quero orar por você. Faça com que essa pessoa não seja invisível entre nós. Acolha os ministérios. Domingo passado nós demos posses aos líderes. Gente, os nossos líderes se esforçam demais. Hoje estava conversando com o Ministério La Feliz, com o Éder Mazarrafa, eles com planejamento para o jantar romântico de junho. Esses líderes, eles pensam o ministério, eles querem cuidar de você. Às vezes esse culto, ele é relativamente grande, muito amplo, você ainda não tem conexão. O departamento é o endereço mais rápido, mais curto, para você conectar com alguém de modo saudável. Se você é jovem, nós temos o Uniced, que tem vivido um grande momento de adoração, que tem vivido um grande momento de ministração, todas as sextas-feiras, às 22h30. Você é jovem, junte-se ao Uniced. Você é teens, nós temos as quintas-feiras simultaneamente com a Quinta da Esperança, lá na Iteblu. Por enquanto, os adolescentes estão lá vivendo o mover de Deus. Acolha os ministérios, os homens de honra, a EBD, o sênior, cada ministério dessa igreja, é ele dizendo assim: nós queremos cuidar de modo específico do seu coração, no seu contexto, na sua realidade. Os nossos ministérios estão ali para cuidar do seu coração. Ser hospitaleiro, eu duvido você frequentar qualquer um desses ministérios de modo atuante e se ausentar e não ser percebido. Acolha os nossos projetos. Veja que coisa magnífica, o bolo missionário. Pastor, evangelizar, eu sei que é o nosso tema, mas como evangelizar? Vai lá, prepara um bolo. Coloca uma carta em companhia, entrega para o vizinho.
pronto. A carta evangelística, a ideia do pastor Ledial ano passado, foi assim um grande presente para a nossa igreja. No início desse ano eu recebi uma mensagem no WhatsApp, e o homem dizia assim: ficou na minha mesa durante semanas, e eu não tive coragem de abrir, mas hoje eu tive coragem de abrir. Como você sabia o que estava acontecendo comigo? Sabe onde que esse homem estava? Esse homem estava em São Paulo. Essa carta estava na mesa do seu escritório em algum lugar em São Paulo. Você não faz ideia o quanto isso pode ir tão longe. Uma escrita eu não escrevo, porque nem os anjos leem, então isso aqui não é para mim. Mas você pode escrever uma carta, apenas uma página, a primeira face da página. Isso pode ir tão longe. É abraçar um projeto. Hoje, estará disponível ali no final, semente de oração pelos perdidos, plantando intercessão para colher salvação. Pastor, e evangelizar, como é que é essa coisa? Começa a colocar o nome aqui do seu síndico. Comece a colocar aqui o nome de um amigo, um colega de trabalho, o seu gerente, o seu patrão, o seu funcionário. Coloque aqui e começa a orar por essas pessoas. A intercessão precisa preceder qualquer evangelização. Abrace os projetos. Abrace os projetos dessa igreja, porque nós não estamos pensando em dinheiro. Vocês são lúcidos em testemunharem que este altar é muito educado e sábio em relação a finanças. Esse altar é extremamente cuidadoso para que este lugar não seja um palco de política, de maneira, uma politicagem devida. Esse altar é Bíblia. Você conhece a seriedade deste altar. Portanto, abrace essa igreja, abrace os nossos projetos, acolha o que está acontecendo nessa igreja. Vocês estão aqui? Para resumir e nós concluirmos, o nosso alvo é estabelecer uma cultura de acolhimento, que nos ocupamos em buscar o que estão fora ao alcançar, integrar o que estão chegando todos os meses. Nós temos a alegria de receber os nossos novos irmãos e zelar com aqueles que já estão aqui. Eu quero terminar trazendo ao seu coração uma história que talvez você não conheça. Eu comecei com uma história e eu termino com uma história. Mordecai Ham foi um evangelista que, no início do século XX, se destacou muito nos Estados Unidos por campanhas evangelísticas. Tendas lotavam, e Deus usava este homem com muito poder, com muita ousadia. Nunca foi famoso, nunca escreveu um livro, mas o seu ministério era muito autêntico. Um dia, ele iria fazer uma cruzada na cidade de Carolina do Norte. O ano era 1934. A tenda estava lotada. Dois garotos de 14 anos. Eles chegam e não tem lugar. Está muito cheio. E eles olham, vão embora. E eles vão embora. E quando eles estão a alguma distância da tenda, o porteiro, o diácono, saiu correndo e disse: vem cá, vamos lá, mas eu vi, não tem, eu vou dar um jeito, vem comigo. E ele pega na mão de um deles e leva em algum lugar da tenda, fez espremer para lá, fez espremer para cá. E aquele menino se assentou lá. Na hora do apelo, aquele menino vai à frente, recebe Jesus. Poucos anos depois, esse homem se tornou o maior evangelista do século.
aquele menino era Billy Graham. Foi um porteiro. Foi um acolhedor. A história de um homem foi mudada, a história de uma nação. Provavelmente nós não tenhamos um homem que tenha pregado para tanta gente fisicamente como Billy Graham. A gente sabe o nome daquele diácono, infelizmente não sabemos. Mas foi um acolhimento que foi capaz de mudar tantos destinos. Que história Deus vai contar através da sua hospitalidade? Quantas vidas vão chegar nessa igreja e vai dizer, eu vou voltar, porque eu nunca vi ninguém me amar, foi a primeira vez que ela me viu, foi a primeira vez que ele me viu, o modo que ele orou por mim, eu nunca senti aquilo, eu vou voltar naquela igreja. Talvez a gente não saiba dessas histórias, talvez sim, mas a eternidade estará registrando cada detalhe. Eu te faço um apelo pastoral. Eu creio muito do que Deus fará nesses próximos meses nessa igreja. Mas nós precisamos conjugar melhor o nosso verbo cuidar uns dos outros. A gente precisa cuidar uns dos outros para que esse ambiente seja de cura. Eu gosto de brincar com a palavra hospitalidade porque a palavra hospitalidade, dentro dela você tem a palavra hospital. Você tem a palavra hospital e você tem a palavra idade, tempo. Hospitalidade é quando você acolhe alguém no coração durante um tempo e quando você devolve ela, essa pessoa está melhor. Talvez recebeu doente, mas você devolveu melhor. Eu convido você a viver esse espírito em 2026. Às vezes, conectar com o estranho, talvez precisa quebrar algumas barreiras do coração. Talvez você diga assim, pastor, eu só preciso te informar que eu sou alemão, a minha cultura ela é assim. Eu também preciso te informar que se você nasceu de novo, a sua cultura é do reino. Existe um amor de Jesus que vai transcender isso. E você pode derramar sim. Você pode se importar sim. Duas histórias eu termino. Nós temos uma história aqui em Blumenau de um jovem que foi visitar uma igreja no domingo de manhã. Ele foi o único visitante. Quando eles apresentaram aquele menino, todos, literalmente todos, se movimentaram para abraçá-lo. Quando chegou a 10ª pessoa ali, ele conta que ele não conseguiu se conter e chorou como nunca na vida. Abraços tocam. Eu tenho um pastor amigo que ele foi fazer uma cerimônia fúnebre de uma criança de 11 anos que havia tirado a sua própria vida. Ele deixa como se fosse um testamento. Meu videogame, eu quero que vai para o fulano. Minha bicicleta, eu quero que vai para o ciclano. E no final da carta ele diz assim: perdoa amigos, perdoa papai, perdoa mamãe. Eu não aguentava mais viver uma vida de solidão. Quando o pastor Paulo Júnior estava ao redor do caixão, alguém perguntou: e aí, tem jeito? Tem salvação? O pastor Paulo vai dizer: você fez a pergunta errada. A pergunta não é se ele foi salvo, a pergunta agora é se nós somos salvos. Como nós deixamos uma criança de 11 anos entrar e sair entre nós e continuar se sentindo sozinha? Ninguém cruzaria o caminho de Jesus e poderia alegar uma solidão de olhares.
nós convidamos você a orar pelo nosso cuidado mútuo. Eu convido você a se mover em mãos para abençoar a nossa igreja com a bênção da hospitalidade. Amanhã, às 20 horas, nós temos um encontro com os nossos acolhedores. Eu queria tanto te ver servindo no acolhimento desta igreja. Uma vez por mês, você pode se doar, para que, enquanto a pregação está sendo poderosa neste altar, aqueles que chegarem aqui estão com os corações cobertos de amor, porque quando você serve pessoas, você está servindo o próprio Jesus. Quando você acolhe pessoas, você está acolhendo o próprio Jesus. Você pode ficar em pé comigo? Que se depender de nós, ninguém venha ficar invisível aqui nesta igreja. Eu queria que você, nós vamos orar, mas eu queria que você, vamos orar primeiro, a gente termina com isso. Você consegue chegar perto de alguém? Vamos orar. Chega perto de alguém assim, talvez não tão familiar. Chegue perto de alguém. Vamos orar juntos para que a nossa igreja possa cuidar melhor. Vamos orar para que nós sejamos uma igreja hospitaleira. Agradecemos tantos irmãos que têm acolhido. Hoje eu fui na despedida de um casal que veio lá do Amazonas, chorou demais, relatando o quanto que ela foi recebida e bem recebida entre nós. Temos tantos irmãos carinhosos, tantos irmãos amorosos, nós louvamos por vocês. Precisamos orar para que isso se torne a nossa cultura. A nossa cultura. Veio alguém aqui à frente para receber Jesus, que naturalmente o irmão vai lá, abraça, bem-vindo a Jesus. Ele voltou para o banco, que bom que você tomou essa decisão, eu também já tomei essa decisão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso pode acontecer, isso está à disposição de cada um de vocês. Vamos orar para que Deus nos batize com o espírito de hospitalidade, é um mandamento, e é assim que nós vamos atrair. É como Deus olhasse para nós e dizer: está preparado o ambiente, eu vou enviar. Está preparado o território, eu vou derramar muitas bênçãos. Eu quero que nessa oração você ore para que Deus te use para curar os seus irmãos. Que Deus te use para servir os seus irmãos. Quando você serve, Jesus estará cuidando de você. No dia do julgamento, Jesus dirá: obrigado por ter me acolhido na família de Blue. Obrigado por ter me abraçado naqueles cultos. Obrigado por ter perguntado o meu nome. Eu pensava que ninguém me via, eu pensava que ninguém se importava, mas você se importou comigo. Vamos orar para que Deus nos use na comunhão. Que saiamos desse piloto automático da indiferença. Possamos tocar mais uns aos outros. Levante a sua voz em oração e ore para que Deus nos dê essa graça. Em nome de Jesus, Senhor. Batiza a tua igreja com a bênção da hospitalidade, Deus. Levanta o nosso coração acolhedor, Jesus. Meu Deus, dai-nos amor transbordante uns para os outros. Jesus, nós queremos te acolher nesta igreja. Nós queremos te abraçar nesta igreja. Nós queremos sorrir para você nesta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Eu profetizo que Deus usará a nossa comunhão para curar corações. Deus
Deus usará a nossa igreja para quebrar toda a solidão. Deus usará a nossa comunhão para restaurar vidas e emoções, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você dissesse para algumas pessoas, e eu te dou a liberdade de você se deslocar do seu ambiente e dizer para alguém: aqui você não será invisível. Aqui você não será invisível. Eu me importo com você. Aqui você não será invisível. Eu me importo com você. Vamos lá, sai do seu lugar, diga para outra pessoa: aqui você não será invisível. Eu me importo com você. Aleluia, a igreja pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus essa noite. Aleluia. Se você entrou essa noite perdido e perdida na vida, e você diz: eu preciso de um ambiente para que a minha vida seja transformada, você chegou no endereço certo. Neste ambiente você encontra Jesus. Neste ambiente você encontra salvação. E essa noite é a noite de salvação. Você tem a oportunidade neste momento de entregar a sua vida a Jesus. E você ganha uma família. Você ganha irmãos esta noite, que vai ajudar a cuidar do seu coração, desenvolver a sua fé. Se você está a entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus essa noite. Nós temos mais alguém para entregar a sua vida a Jesus. Você precisa de uma família, você precisa de pessoas que ajudem a cuidar do seu coração. Temos mais alguém a Jesus? Temos mais alguém para Jesus? Esse momento é para você, menino, jovem, moça. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus está trazendo mais alguém. Deus está trazendo mais alguém. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado essa noite. Lá na galeria temos alguém para descer. Te aguardamos. Temos mais alguém. Nós queremos orar por você. Venha receber a sua família, venha ganhar os seus irmãos. Nós queremos te receber aqui à frente. Não temos mais alguém. Louvamos ao Senhor Jesus pelas lágrimas diante deste altar. Senhor Jesus, Tu sacrificaste em favor deles, e nós alegramos porque esta noite o Teu Espírito convenceu cada um deles. Que o Teu sangue possa purificar os seus pecados.
e que a tua boa mão possa segurá-los e levá-los para uma nova vida, uma nova dimensão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos essa nova vida que essa moça viverá, que essa mulher viverá, que este homem viverá, que eles viverão para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja repete após mim, diga: bem-vindos à família AD Blue.